Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos à minha realidade. Eu vou estar fazendo uma série de vídeos falando sobre como definitivamente programar em Java, como fazer para instalar a JDK do início, na unha, até fazer essa JDK funcionar no Notepad, funcionar no Eclipse e funcionar no NetBeans, que são as três principais ferramentas que você pode estar desenvolvendo em Java, né, SE ou outra especialidade. Ok? E para isso eu vou falar nesse vídeo antes do que é variável de ambiente, porque o Java ele é um sistema operacional à parte do sistema operacional que você está utilizando. Então você está utilizando Windows, Linux, Mac, não importa, o Java ele é um só, porque ele é um sistema operacional que se virtualiza. Então é um sistema operacional independente do seu sistema operacional. Então para isso, para ele estar sendo executado, para ele estar sendo iniciado, para que a sua aplicação funcione, são necessários trabalhar com variáveis de ambiente. Então no Windows 7, que é o Windows mais utilizado hoje, que eu vou estar mostrando para usuários de Windows, você vai estar vindo em computador, direito a propriedades, e a gente vai estar tendo acesso a configurações avançadas do sistema aqui do lado esquerdo. Isso aqui vem para as propriedades do sistema, muita gente deve conhecer. Aqui embaixo tem as variáveis de ambiente que normalmente não são muito conhecidas, ainda mais para os usuários de Windows que não fazem nem ideia que isso aqui existe, tá? Aqui em cima, preste bastante atenção, aqui em cima ficam a temp e tmp. Essas aqui são variáveis relativas ao usuário atual. Então, o que são variáveis de ambiente? Imagine o seguinte, você tem por exemplo, o Notepad do Windows. Quando você quer abrir o Notepad do Windows, você tem mil e uma formas de abrir isso. Uma delas, que é a forma que as pessoas mais técnicas utilizam, é dar um Windows R Notepad. Aí o Notepad abre. Mas você já imaginou como que ele descobre como é que ele consegue achar o Notepad? Será que foi mágica? Mágica não foi. Como que ele achou o Notepad? Ele achou por meio da definição do path das variáveis de ambiente. Porque na realidade, todos nós sabemos, ou se você não sabe vai aprender agora, que o Notepad está em C Windows. Aí você vai falar, não, mas ele está abrindo porque está dentro de C Windows. Vai estar abrindo porque C Windows está nas variáveis de ambiente. É por isso que ele vai abrir. Então olha só, nós temos aqui um conjunto de variáveis de ambiente em que a principal delas é essa path. Essa path é a variável de ambiente principal. Ela define todos os diretórios base do Windows, que ele deve estar procurando por coisas. Então, por exemplo, para a gente não ter que executar C:\Windows/Notepad++, para a gente ter um acesso direto ao Notepad, Notepad comum, então a gente configura ele nas variáveis de ambiente, sendo que no caso da C:\Windows, a própria Microsoft já deixa por padrão esse path. Cadê ele? Tá aqui, ó, o indir C:\Windows. Tenta apagar isso aí para você ver a dor de cabeça que você vai arrumar, porque aí o Windows não vai encontrar os seus executáveis padrão que estão dentro do diretório. E aí isso quebra um galho muito grande, porque eu não preciso saber necessariamente onde está armazenado esse executável. Eu preciso saber que ele está nas variáveis de ambiente, basta acessar ele pelo nome. Então vamos fazer um teste. Por exemplo, o Notepad++. Se eu digitar Notepad++ no meu console, eu vou ter um erro, porque ele não vai me encontrar o Notepad++. Esse Notepad++ que eu instalei foi a versão zip. Eu simplesmente baixei o zip e extraí, tá? E coloquei um atalho na área de trabalho, não tem segredo. Tá aqui, e joguei dentro da página aqui do programa para ficar tudo bem organizado. Mas olha só, se eu quisesse abrir o Notepad++ direto aqui do meu executar, né? Ou do meu CMD, por exemplo, como é que eu faria? É simples, é só colocar o meu caminho da pasta do Notepad++ no path. E aí vocês vão aprender mais uma coisa. Mas vamos ver aqui o path. O path está aqui. Eu poderia simplesmente vir e dar um Ctrl+V aqui e aí ia funcionar o path.
Bom, não é bem simples assim, a gente tem que aprender um certo padrão antes, mas basicamente seria isso, tá? Vamos seguir os procedimentos para que isso aconteça. Deixa eu abrir o Notepad aqui para colar esse texto. Vamos copiar esse texto aqui antes de nós começarmos a fazer qualquer coisa. Vejam comigo aqui, pessoal. Deixa eu diminuir o zoom. Legal, tem uma penca de variáveis aqui. Não sei se vocês percebem, mas eu tenho um certo padrão. Padrão 1. Eu tenho vários diretórios aqui, não é um diretório só. Tenho vários caminhos aqui, que são divididos por vírgula. Então, se eu quiser adicionar mais de um diretório na variável path, eu posso muito bem, porque é necessário que isso exista. E eu posso fazer isso separando eles por vírgula. Então, se eu quisesse adicionar mais um, deveria colocar ponto e vírgula, na verdade ponto e vírgula, e meu novo caminho, certo? Seja ele qual fosse. Se esse caminho não existir, não tem problema, só não vai funcionar. Não vai dar pau em todo o path, só não vai funcionar aquele diretório. Segunda coisa, eu tenho o uso aqui de um porcentagem, uma palavra dentro e outra porcentagem. O que é isso? Isso aí é uma variável, na verdade, não é um diretório absoluto. Por exemplo, system root. Essa system root aí é uma variável que foi definida provavelmente aqui embaixo. Ah tá, essa aí é outra que foi definida em outro lugar, mas deixa eu ver se eu acho um aqui. Só vou ter o system root. Mas o que acontece? Você pode criar variáveis aqui, como por exemplo teste. Colocar aqui 2 pontos. Teste está aqui. E aí eu venho e adiciono teste, ponto e vírgula, teste aqui. Mas não a palavra teste. Tem que colocar entre porcentagem para saber que eu estou me referindo a esse caminho aqui. Tá? Para não estar necessitando de escrever todo o caminho aqui. Porque às vezes é um caminho muito longo. Aí a variável path fica muito sobrecarregada, né? Fica muito sujo para você estar vendo. Bom, tendo entendido isso, vamos configurar o Notepad++. Deixa eu apagar a variável teste, criar uma nova. Vamos criar uma variável chamada Notepad++. O nome não importa, só coloque um nome sugestivo. Copiar o path. Ctrl V. Eu não estou colocando o caminho do executável, estou colocando o caminho da pasta do executável. Deu OK. Notepad++ está ali. Agora eu venho na path, edito ela, no final boto ponto e vírgula e escrevo dentro de porcentagem, que é para definir que é uma variável, Notepad++. O que vai acontecer? Vou ter que dar um OK. Deu OK em tudo aqui. Vamos fechar o Notepad. Vamos fechar. Feche tudo, feche os consoles se tiver aberto, porque não vai funcionar. Tem que reabrir o console para ele recarregar a variável de ambiente. Então, deu um Windows R, Notepad++, ele me executa o Notepad++. Foi mágica? Não foi, configurei variáveis de ambiente. Vou executar o CMD, Notepad++. Agora ele me abre o Notepad++, exatamente porque ele está configurado na path. Então, esse é o segredo do Java, por exemplo, no caso. Tudo que é necessário é você criar uma variável de ambiente para guardar o endereço do Java e colocar no path. Por que eu preciso fazer isso? Porque Deus vai saber onde você instalou seu Java. Você não é obrigado a instalar o Java no diretório padrão. Então, quando o cara vai executar um programa Java na sua máquina, que ele te distribui um programa Java, que é o caso quando você vai compilar Java, que é o caso